Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel, você sempre bem. Olá, você está na NET Cidade, canal 20, com transmissão simultânea para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Eu sou Fernanda Appel e está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque suas milhas por passagens aéreas. Nesta edição você vai conferir: médica veterinária orienta cuidados com os pets no inverno. Revisão periódica do veículo, conforme indicação do fabricante, garante vida útil do automóvel e a segurança do motorista e do passageiro. Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul comemora a aprovação do projeto de lei 4.385 de 1994. O substitutivo de forma diversa transforma farmácias e drogarias em estabelecimentos de saúde. Roberto Cancherini também orienta sobre o correto descarte de medicamentos vencidos. NET oferece almoço para convidados na Budweiser Maison para assistir pela primeira vez a transmissão 4K em Porto Alegre. O Jornal do Consumidor está começando. A Agropau, uma das mais conceituadas pets de Porto Alegre, dispõe de produtos e serviços para animais domésticos. Conta com atendimento veterinário, podendo ser a domicílio, e a farmácia veterinária diversificada. Possui estética animal com serviço de busca e entrega e ainda comercializa produtos para jardinagem e inseticidas domésticos. Com a chegada do inverno do Rio Grande do Sul, que promete muito frio e umidade, quais são os principais cuidados com o seu pet? Alexandre Appel entrevistou a veterinária Maria Cândida Bulhões, proprietária da Agropau. Estamos na Agropau, aqui na Salvador, França, com a proprietária, a médica veterinária Maria Cândida Bulhões. A Agropau é muito conceituada porque atende muito bem sua clientela. Nós, inclusive, do Consumidor RS, temos no nosso portal, no ícone Recomenda, a Agropau, pela eficiência de vocês. Muita gente traz cachorrinho para tomar banho, essa coisa toda. Vamos dar algumas dicas para o inverno, doutora Maria Cândida. Os banhos continuam sendo na mesma frequência do verão ou se deve aumentar o tempo entre um banho e outro? Bom, Alexandre, não há necessidade de aumentar a frequência. O que acontece é que o cão hoje, ele ocupa um espaço muito especial dentro de casa, ele é membro da família e o proprietário deseja que ele esteja sempre limpo, sempre cheiroso. O que a gente recomenda é um intervalo de no mínimo 15 dias, que é o tempo ideal para a pele se recuperar. Mas com a necessidade que eles estejam mais limpos, para ficar mais próximos dos seus donos, eles costumam trazer semanalmente. Uma coisa, gato é a mesma coisa que cachorro ou o espaço de tempo do banho do gato é diferente do banho do cachorro? O gato, ele não costuma fazer, o proprietário do gato não costuma trazer com tanta frequência, porque ele tem hábitos diferentes, ele é mais independente, ele tem um sistema de higienização um pouco diferente, mas se houver necessidade, pode ser feito semanalmente ou até quinzenalmente, que é o que a gente recomenda. Também quinzenalmente. Inverno, nós temos um inverno extremamente rigoroso. Estamos mostrando a rua aqui,
na Salvador, França, tudo molhado nessa sexta-feira. O resto do Brasil todo com sol e nós aqui com chuva, com frio. Não há risco de gripe com o cachorro, de mudança de temperatura, de dar o banho que vocês dão aqui dentro? Não tem choque térmico, nada disso, doutora? Aqui a gente tem uma atenção bem especial com a temperatura da água, com a climatização do ambiente. Então a gente tem uma atenção redobrada nessa época. Risco de gripe, ele aumenta sim nessa época, porque há muita mudança de temperatura, umidade, bem como tu falaste. O que a gente tem que ter, sim, é uma atenção redobrada, com cuidado com os pets, assim como a gente tem, né, com nós mesmos. A gente se aquece, coloca um cachecol, toma uma bebidinha quente para se aquecer, procura estar num ambiente mais agradável. Então, todo cuidado que a gente tem com as pessoas deve se ter da mesma forma com os pets. Muito bem. Aqui nós estamos vendo, vamos caminhar um pouquinho aqui, doutora Maria Cândida? Vamos caminhar um pouquinho aqui. Eu estou vendo aqui uma porção de brinquedinhos. Hoje a gente que tem cães e gatos, a gente está sempre procurando brinquedinhos, escovinhas especiais. Roupinha, eu quero falar sobre roupa com a doutora Maria Cândida. É importante se colocar uma roupinha no cão no inverno ou não? Ou existem cães que se deve pôr roupa e cães que não se deve pôr roupa? É bem importante colocar, principalmente nos filhotes, que ainda não conseguem regular bem a temperatura, e atenção redobrada, Alexandre, com os cães idosos. Por quê? O metabolismo dos idosos diminui bastante, eles já não têm uma pele tão espessa, uma camada de gordura eficiente para fazer esse isolamento térmico. Então a roupa entra aí principalmente em filhotes, em idosos e em cães de pelo curto. Aqueles cães com pelo longo geralmente conseguem regular melhor a temperatura, e a gente não recomenda pelo risco de enosar o pelo e comprometer, então, a estética dele. Mas, levando em consideração que ele consegue manter a temperatura numa boa, a gente fica, então, com a recomendação principalmente para os filhotes e para os idosos e pelos curtos. Muito bem. Vamos caminhar agora para cá, porque eu vejo uma quantidade imensa de rações. São muitas marcas, muitos tipos, o que leva as pessoas, por vezes, a ficar com dúvida. Qual ração eu devo utilizar? Não é bom também estar trocando de ração toda hora. Não é bom estar trocando. Hoje o mercado de rações ele está muito, muito avançado. Por quê? Se trabalha com o conceito de longevidade, né? E para isso a indústria estudou muito, pesquisou muito. Para quê? Para que uma ração possa atender todas as necessidades de acordo com o estilo de vida, com a faixa etária do cão ou do gato. Então, hoje a gente tem o que há de melhor na parte de nutrição, pensando em atender as exigências diárias e buscando com que o cão e o gato vivam por mais tempo com uma qualidade maior. Muito bem, aqui eu estou vendo ração para problemas urinários, ração para problema gastrointestinal. Vamos adiante aqui, doutora Maria Cândida, comigo, vem comigo. Redução de caloria, adulto, Yorkshire, meu Deus do céu. Vocês orientam, a doutora orienta aqui, a pessoa que está adquirindo um pet. Vocês orientam aqui o tipo da ração, como é que deve ser a alimentação? Sempre damos a melhor orientação. Como a gente comentou, e tu reforçaste a questão da ração, ela é bem segmentada. Hoje a gente tem aí um público bem exigente e além dessas rações de manutenção diária, a gente conta com as rações terapêuticas para atender aqueles pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal, que precisa perder peso, que tem diabetes. Então hoje a gente conta com essa gama a nosso favor para possibilitar uma nutrição de qualidade adequada e fazer com que o pet fique mais tempo ao nosso lado, que é o que a gente deseja. Vocês têm permanentemente um veterinário, a doutora está aqui, ou o doutor Pedro Soria, vocês têm permanentemente um veterinário aqui, o consultório sempre funcionando? Sempre funcionando, contamos com uma equipe bem especializada, uma equipe bem treinada, além da nossa equipe de veterinários, contamos com o Marcos, que também tem bastante conhecimento, e a nossa equipe de atendentes que passa por treinamentos frequentemente para que possam dar todo esse suporte para os nossos clientes. Muito bem, vamos continuar dando uma caminhada aqui. Aqui nós estamos vendo rações de todos os tipos. Agora nós temos aqui o balcão e aqui nós temos a parte de medicamentos. Medicamentos, shampoos,
Que tipo de medicamento? Bom, existem os medicamentos para vermes, os vermífugos, existem vitaminas. O que vocês recomendam tudo isso? Ninguém precisa ser neurótico para estar adivinhando o que tem que dar para o cachorro. Vocês recomendam? Não precisa ser neurótico. A gente tem bastante conhecimento, a gente está constantemente estudando, participando de palestras, cursos, treinamentos. E hoje, assim como as rações, o mercado farmacêutico ele também deu uma boa evoluída. Então, além dos vermífugos, que são bem importantes, que sejam feitos periodicamente, a gente trabalha com linha de vacinas importadas. Para quê? Para dar maior segurança, para proporcionar uma resposta mais efetiva e duradoura contra as principais doenças. Também trabalhamos com uma linha de antipulgas bem moderna. Antipulga, isso que eu quero ver. Vamos pedir para o Marcos. Marcos, por gentileza, nos alcança alguns antipulga, 2 ou 3. Doutora Maria Cândida, por favor, aqui mais perto de mim. Esses antipulgas é para colocar no cangote do cachorro, por cima dele. Agora, tem um outro que a gente usava. Teve um outro que a gente usava que era um spray. Qual é o mais indicado dos antipulgas? Hoje o mercado evoluiu bastante. Há um tempo a gente contava com poucas opções e hoje a gente recomenda principalmente aquele que elimina a pulga, carrapato, também repele mosca e mosquito. E esse aqui, que é uma preferência minha, particular, porque além de eliminar pulgas e carrapatos, ele também protege contra sarnas, também serve para o tratamento de sarnas e também vai fazer o controle de vermes. Então, para aquele proprietário que quer um produto mais fácil para aplicar, basta aplicar na nuca toda a quantidade recomendada de acordo com o peso, que vai ter aí uma prevenção bem eficaz. Bom, uma pergunta. O cachorro é de apartamento. Há necessidade do antipulga? Por exemplo, eu tenho cães e tenho pátio. Eles andam pelo pátio, eles saem, enfim. Nos meus, acredito que seja mais indicado. Mesmo de apartamento, é indicado, doutora? O uso de vermífugo, de antipulgas e de vacinação é indicado para todo e qualquer tipo de cão. Por quê? O cão de apartamento, ele vai sair para passear, final de semana ele vai frequentar uma praça, vai ter contato com outros cães. Então, todos os cães eles devem receber prevenção de vermífugo, antipulga e vacinação, que também é muito importante. Vamos fazer um ping-pong? Vamos. Rapidinho. Pode dormir com o cachorro na cama? Pode dormir, pode dormir. Tem que cortar a unha do cachorro toda hora? Tem que cortar a unha quando tem necessidade, quando ela está num tamanho que necessita o corte. Então, aqui a gente conhece bem, a gente tem experiência e faz o corte quando eles vêm para o banho, quando precisa. Banho de quanto em quanto tempo? O recomendado é a cada 15 dias. Pode botar um franguinho, um peitinho de frango, um pouquinho de carne junto com a ração? Para esses cães mais exigentes, eu recomendo, hoje a gente já trabalha com uma linha super premium úmida, que ela facilita bastante a nossa vida, não precisa estar preparando o frango, nem a carninha. Além de ser um alimento super premium úmido, ele tem toda a composição que vai atender a exigência diária do cão e do gato. Muito bem. Alguma dúvida? Faça contato. O endereço e o telefone da Agropau está na tela. Só me resta agradecer a gentileza de ter nos recebido, doutora Maria Cândida. Cumprimentar vocês, dizer, uma pet que nunca teve uma reclamação em órgão de defesa do consumidor, vigilância sanitária, a responsabilidade que vocês têm cuidando desses cachorrinhos, o banho aqui. Como é lidar com um cão bravo, por exemplo? É difícil? É bem difícil, mas a gente já tem uma experiência, a gente já tem manejo, conta com a experiência do pessoal. E assim, Alexandre, o nosso propósito é estar sempre se aprimorando, sempre buscando o melhor para os nossos clientes. A gente faz um trabalho com muito amor, com muita satisfação. Então, eu acho que tudo é resultado do nosso esforço. Então, eu vejo que é um esforço diário, tanto o cão bravo, o cão idoso que merece uma atenção também especial, o filhote, todos são muito, muito importantes para nós. Muito bem. O telefone, o endereço da Agropau está na tela. Horário de funcionamento de vocês? O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 às 19 horas, e sábado a gente faz um horário das 8h30 às 15 horas. Quer dizer, quem quiser experimentar, trazer seu cãozinho, tomar um banho, sair cheirosinho daqui, ter uma orientação de um dos veterinários, ou a doutora Maria Cândida, ou o doutor Pedro, o telefone está na tela. Muito obrigado por ter nos recebido e pelas dicas para os nossos telespectadores. Obrigada a você pela oportunidade. Direto aqui da Agropau, do Jardim Botânico, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Dica do Jornal do Consumidor.
A Porto Alegre Clínicas, uma das mais conceituadas operadoras de saúde suplementar do Rio Grande do Sul e do país, lançou o seu mais novo plano de saúde, o Dia Dental. Esse plano proporcionará aos seus associados a livre escolha de profissionais odontológicos nas mais diversas especialidades e a preços módicos. O plano Dia Dental conta também com uma ampla rede credenciada de urgências 24 horas e sem limite de utilização. Se ter um carro é quase como ter um filho, pelo menos pelo trabalho que dá manter as despesas para torná-lo melhor, a revisão periódica pode ser comparada com as idas ao médico. São importantes para diagnósticos presentes e futuros na intenção de evitar problemas e dor de cabeça. Fazer uma revisão no veículo a cada 10 ou 15 mil quilômetros, conforme o recomendado pelas montadoras, pode garantir muito mais do que apenas uma consciência limpa. É uma das formas mais precisas de se evitar desastres no trânsito, principalmente nas estradas. Vejam as orientações do engenheiro Mário Guglielmi, diretor técnico da San Marino Veículos, em entrevista que concedeu Alexandre Appel. Estamos com o engenheiro Mário Guglielmi, diretor técnico da San Marino Veículos, revenda Fiat, uma das mais conceituadas do Brasil, para nos dar algumas dicas para o nosso consumidor, telespectador. Afinal, o automóvel, o brasileiro é apaixonado por automóvel. Nós temos uma frota de automóveis imensa, engarrafando as cidades todas, e o governo mantendo o IPI reduzido até o final do ano, pelo menos, na expectativa que haja uma recuperação do mercado, que vem tendo um declínio nas vendas. Mas o nosso assunto não é venda de veículo, é manutenção. Muita gente, engenheiro Mário, segue rigorosamente a orientação da revenda do fabricante e faz as revisões gratuitas no seu veículo. 10, 20, 30, 15, 30, 45. Depois dessas revisões gratuitas, ele não faz mais, ele não frequenta mais a concessionária. Ele passa a andar com o veículo até que ele apresente um defeito, então leva numa oficina de sua confiança. É importante se continuar fazendo as revisões periódicas orientadas pelo fabricante depois do período da garantia, engenheiro Mário? Olha, vamos tentar nos situar claramente do porquê que existe a revisão periódica, né? É óbvio que, como na saúde, a manutenção preventiva é sempre a melhor opção, seja por conforto e principalmente por segurança. As revisões realizadas em concessionárias, apesar da gente ter excelentes profissionais fora das concessionárias, as revisões realizadas na concessionária se revestem de algumas características importantes. Uma delas, e não necessariamente a principal, é que a pessoa que faz uma revisão na concessionária tem uma garantia daqueles itens realizados de pelo menos um ano em todo o território nacional, em qualquer concessionária da marca. Então esse é um fator muito importante, principalmente para quem viaja. Ou seja, eu faço a garantia, eu faço a revisão de 20 mil quilômetros, mesmo que o meu carro esteja fora da garantia, eu tenho mantida uma série de garantias com relação àqueles serviços realizados em qualquer ponto do território nacional. E quanto maior a marca, maior o número de concessionárias e maior os pontos de atendimento, no caso eventual remoto de surgir algum problema. Então, este é um aspecto importante a ser levado em conta para se realizar as revisões na concessionária. Segundo aspecto é que, diferentemente do que a gente imagina, a revisão na concessionária é extremamente barata. Eu vou fazer um paralelo com o que a gente gasta num carro com combustível. O combustível representa, em média, de 30 a 35 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, eu saio de casa ando 3 quilômetros e eu gastei R$1 em combustível. Uma revisão periódica que te dá conforto, segurança, tranquilidade, valor de revenda para o teu veículo, ela custa de 3 a 4 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, 10% do que a gente gasta com combustível. Então esses dois argumentos eu acho que já são bastante importantes para que na hora de fazer uma revisão a gente opte por fazer essa revisão numa concessionária. O engenheiro me falava das atualizações. Hoje, o que coordena todo esse processo de dirigibilidade, de mecânica, enfim, num automóvel, são softwares, que são regularmente atualizados pelo fabricante junto às concessionárias. Explica um pouco melhor para o nosso telespectador isso, engenheiro Mário. Não só o software, a gente tem que levar em conta que os fabricantes têm uma base de dados enorme em cima daqueles carros que eles fabricaram.
E mais do que isso, eles recebem informações dos seus fornecedores de componentes, porque o fabricante nada mais é que um montador, ele põe as peças juntas para formar o carro. Então eles recebem informações desses carros prontos, por essa base de dados enorme que eles têm, e também dos fabricantes de cada um dos componentes a respeito do comportamento da vida desses produtos. Então uma tampa de um reservatório, o fabricante lá pode alertar a montadora, olha, essa tampa aqui nós detectamos que ela pode dar um problema. Essa informação cai diretamente no nosso banco de dados. A gente recebe diariamente informações desse tipo, diariamente. E quando a gente leva o carro até a concessionária, apesar disso necessariamente não se traduzir num recall, a concessionária tem essas informações disponíveis e pode atuar no seu carro para que aquele inconveniente que foi detectado que possa ocorrer, seja corrigido antes do problema ocorrer. Fora isso, a gente tem a questão dos softwares. Os carros hoje, quando chegam na concessionária para fazer uma revisão, a primeira coisa que se faz é se conectar um equipamento, um tipo de computador específico para fazer um diagnóstico geral da parte elétrica e eletrônica do carro. Não só eletrônica, mas elétrica também. E esse diagnóstico possibilita que se verifique algum componente que até venha a falhar. Né? Porque o componente, antes de apresentar uma falha que se traduza no inconveniente para o usuário, ele apresenta sinais que ficam registrados na memória do sistema eletrônico do carro. Então, se em algum momento eu passei de giro no meu carro, isso fica registrado lá. Se em algum momento eu fiz uma troca de marchas errada, fica registrado lá. E estas situações podem acarretar em problemas que podem ser corrigidos antes desse problema ocorrer, através dessa ferramenta de diagnóstico. Esta informação também está disponível nas concessionárias, porque não tem como o fabricante informar o Brasil inteiro sobre aquilo, tá? Até por uma questão da rede de informações. E também porque quem tem os equipamentos de diagnóstico adequados, que também são conectados diretamente com a fábrica, quando eu conecto uma tomada aqui, as informações que eu estou tirando do teu carro vão cair lá na fábrica, diretamente, naquele exato instante. Tá? E estas informações não estão à disposição de qualquer um, e nem os equipamentos de diagnóstico estão à disposição de qualquer um. Alguns até representam diferenciais competitivos da marca. Entendi. Bom, eu não tenho a menor dúvida, depois dessa explicação técnica, que a revisão tem que ser feita conforme recomenda o fabricante nas concessionárias da marca do seu veículo. Engenheiro Mário, vou mostrar nesse carro aqui, que é um Bravo, né? É um Bravo. É um Bravo? Bravo 1.8. É. Vou mostrar onde é que estão alguns itens que o próprio dono do carro tem que observar sempre. Por exemplo... Eu gostaria, se me permite... Claro. Existem revisões, e talvez elas sejam as mais importantes de todas, que podem e devem ser feitas pelo próprio usuário. E são extremamente simples. É óbvio que quando o fabricante desenvolve um produto e pede para que o usuário tome cuidado com determinados detalhes, esses detalhes têm que ser fáceis e acessíveis. Vamos mostrar? E eles o são. E aqui a gente tem alguns pontos que a gente pode mostrar claramente. Claro. Então, em primeiro lugar, um dos aspectos que a gente deve levar em conta na relação à manutenção preventiva, vamos chamar de semanal, nos manuais de cada fabricante tem os prazos que isso deve ser feito, estão bem visíveis e bem claros. Por exemplo, aqui em amarelo, se destacando claramente, está a vareta de verificação do nível do óleo. O nível do óleo é fundamental para se manter a qualidade do funcionamento do motor. Agora, um aspecto que deve ser considerado, o nível do óleo, ele mede quanto de óleo tem no cárter do motor, que fica lá embaixo. E é um reservatório de óleo. Se eu parar num posto de gasolina, desligar o motor e for ver o nível de óleo aqui, eu não vejo quanto de óleo tem no motor, mas quanto de óleo tem no cárter. Como esse óleo, e é para isso que ele foi feito, está distribuído por todo o motor, eu vou ver um baixo nível nesse óleo, que não é real. Então o nível do óleo deve ser verificado de manhã cedo, antes de ligar o motor. E isso só pode ser feito, evidentemente, pelo usuário. Prestou atenção, telespectador? Nível do óleo só se vê de manhã cedo com o carro desligado depois de uma noite dormida. Não se vê no posto de gasolina. Ali, a medição não será real. Não será perfeita. Eu não estou dizendo que os nossos amigos nos postos não possam verificar o óleo, mas a eficácia dessa verificação é questionável. Entendi. Tá? Outro aspecto muito importante agora no inverno é com relação a esse reservatório aqui, no caso desse carro aqui, que tem esse símbolo. É o fluido, eu não vou chamar de água, vou chamar de fluido, porque ele é uma mistura de água com um detergente de limpeza do para-brisa, tanto dianteiro como traseiro, no caso desse veículo aqui.
Esse fluido, a gente não pode usar detergente comum. A gente tem que usar um detergente específico para vidros de carros, porque ele tem características importantes, não vão ressecar as palhetas do limpador, não vão riscar os vidros, eles vão lubrificar o funcionamento da palheta. Então é importante ter, principalmente nesses dias chuvosos, essa quantidade de líquido num nível ideal e, mais do que isso, com o fluido adequado para garantir uma longevidade e uma segurança maior, tanto no vidro quanto nas palhetas do limpador. O outro aspecto é as palhetas. As palhetas estão expostas a raios ultravioletas. Elas naturalmente vão se ressecando. Periodicamente elas têm que ser trocadas. Então, antes de começar a época de chuva, verifique as condições de sua palheta, verifique a bombinha que injeta a água no sistema com o detergente adequado, que vai te dar muito mais segurança. Um detalhe importante que às vezes passa desapercebido é que na maioria dos carros a gente tem na entrada do reservatório essa pequena malha que dificulta inclusive a colocação da água, porque ela é um restritor. É muito importante não se tirar isso aqui fora na hora de botar a água, porque ela impede que pequenas partículas de sujeira fiquem nesse líquido que vão eventualmente entupir os bicos que injetam água. Então esse pequeno detalhe aqui, e é muito comum a gente ver pessoas tirarem fora isso aqui para botar água, porque fica muito mais fácil botar água. Não, bota água com calma, devagar, vai perder 2 ou 3 minutos, mas tu vai garantir que não vai haver entupimento nos injetores de água do para-brisa. Compreendido, compreendido. Presta atenção, a maioria dos carros, principalmente os carros novos, tem essa espécie de filtrozinho. Isso. A gente podia passar agora para a questão do tanquinho. Do famoso tanquinho, que alguns carros até já estão deixando de utilizar. O tanquinho, ou reservatório de partida a frio, que em geral tem uma tampa também bem destacada, e o importante, essa tampa geralmente é dura, por questões de segurança, ele guarda uma quantidade pequena de gasolina, em geral por volta de 1 litro, que é usada nas partidas a frio quando a gente está usando o álcool como combustível. Por que ela é importante? Num dia frio, se tu estiver utilizando o álcool e tu não tiver o combustível, uma gasolina ali dentro, o teu carro vai sofrer um monte, não só para dar a partida, como também nos primeiros quilômetros de rodagem. Mas se eu uso gasolina, só gasolina no carro flex, que hoje infelizmente todos são flex, mas se eu uso só gasolina, eu preciso colocar a gasolina ali? Precisa, porque nos carros mais novos, mesmo que tu esteja usando somente gasolina, periodicamente o sistema eletrônico do carro consome uma parte daquela gasolina, injeta uma parte daquela gasolina no motor, para que ela seja consumida. Por quê? Porque a gasolina, como quase tudo na vida, tem vida útil. E se eu não consumir aquela gasolina, ela vai se oxidar e vai formar uma borra no tanquinho. E quando eventualmente eu for usar álcool e precisar, o sistema não vai estar funcionando. Entendi. Uma preocupação no inverno que o engenheiro me alertou: pneus, calibragem de pneu. Tem que cuidar mais no inverno, nosso inverno rigoroso. Hoje o Brasil, por exemplo, tem sol, todo o Brasil, e nós aqui com chuva e frio. Pneu é uma coisa que a gente descuida e muito. Né? E mais uma vez, são pequenos cuidados que podem representar uma segurança muito maior e também uma economia muito maior. Os pneus podem significar um aumento de consumo de combustível que pode chegar a 10%. Isso é muita coisa. E no inverno, o que acontece? A pressão e a temperatura são duas irmãs que andam de mãos dadas. Então, quando a temperatura cai, a pressão também cai. Então, eu preciso botar mais ar para dentro do pneu para recuperar a pressão que é aquela especificada pelo fabricante. Então, se no inverno eu não controlo mais adequadamente a pressão dos meus pneus, eu vou andar com os pneus mais murchos. Pneu mais murcho é um problema para a estabilidade do veículo, muito grande. É um problema para o consumo do pneu, o consumo aumenta exponencialmente, o desgaste do pneu, e é um problema de consumo de combustível, porque eu vou ter mais borracha macia se grudando no asfalto e segurando o movimento do carro. Então, com isso, eu preciso de mais potência e obviamente, mais consumo de combustível. Então, controle a pressão dos seus pneus com maior carinho nesse período de inverno e também aproveite para dar uma olhada como é que está o desgaste do pneu. Os pneus possuem um indicador de momento de troca, se chama TWI. É uma marca que tem no pneu. Passe numa concessionária ou passe num vendedor, numa loja de pneus, que eles vão verificar o TWI do seu pneu. TWI, Tire Wear Indicator, indicador de desgaste do pneu. Quando a borracha chega na altura do TWI, está na hora de trocar. E a gente olha o pneu e diz, não, mas o pneu não está careca. Não, mas não precisa estar careca. Quando chega naquele ponto, duas coisas aconteceram. Primeiro,
ele já está no limite da capacidade de fazer a água do solo fluir, e isso vai acarretar problemas de estabilidade. E segundo, indica que o pneu já tem uma vida tal que a sua borracha, até por questões outras, já não está com a mesma flexibilidade de fábrica. Entendi. E com isso ele perde em aderência também. Vou mostrar só, engenheiro Mário, o reservatório da água aqui. Se falta água, pode haver um problema gravíssimo no motor. Normalmente isso aqui não é água, isso aqui é um líquido que refrigera. Como é que funciona isso? Esse líquido, aqui no Brasil, as características desse líquido não são tão importantes quanto em países em que a gente tem temperaturas constantes abaixo de 0 no inverno. Porque, como a gente sabe, a água congela por volta de 0 graus centígrados. E ela ferve a 100 graus centígrados. Bom, a água no sistema de refrigeração de um veículo, ela trabalha acima de 100 graus centígrados. E se ela ferver, ela deixa de atuar como refrigerante. Então, além do sistema ser pressurizado para que ela não ferva acima de 100 graus centígrados, esse líquido também faz com que o ponto de ebulição da água se eleve. Então é importante ter esse líquido junto. E, em geral, os fabricantes recomendam uma relação de 3:1 entre água e o líquido refrigerante. O outro aspecto é que esse líquido também tem características especiais que mantêm o bom funcionamento da bomba de gasolina, da bomba de água, perdão, de refrigerante, por ter um lubrificante adicionado ao processo. Impede que haja espuma, mantém o motor mais limpo. Então é importante verificar o nível e em casos extremos, é óbvio, tu está no meio de uma viagem, não tem líquido disponível, tá ok, completa com água. Sempre com o motor frio, porque senão corre-se o risco de se queimar. Mas isso é o tipo do equipamento que se o nível está mudando, a gente tem que passar numa oficina, numa concessionária para verificar o motivo. Em algum lugar está tendo algum tipo de vazamento. Muito bem. Baixou o nível da água aqui, do líquido que refrigera, tem que procurar a concessionária, pode ter um vazamento. Não necessariamente pingar, pode ser evaporando. Pode ser normalmente é em forma de vapor, ele começa em forma de vapor. Agora tem um detalhe importante, né? Esse nível aí, ele varia muito, dependendo da temperatura de funcionamento. Ele pode estar muito alto ou muito baixo. Então ele tem limites de mínimo e máximo muito elásticos. Verifique em cada veículo a marcação de mínimo e máximo e não se assuste. Se estiver lá embaixo, pode ser que esteja dentro do normal. Muito bem. Vamos concluir com o engenheiro Mário. Vamos agradecer a ele a gentileza de nos trazer essas informações todas, como é importante se manter o carro em condições para que a gente tenha segurança. Hoje nós nos deslocamos de automóvel o tempo todo, as ruas lotadas de carro, e às vezes a gente está vendo a pessoa com problemas mecânicos, parando em cima de viadutos, em avenidas movimentadíssimas. Manutenção permanente no seu veículo, na rede de concessionárias da sua marca, e esses cuidados básicos. O resto é dirigir com tranquilidade, com segurança, não é isso, engenheiro Mário? Dirigir principalmente com a cabeça e não com o coração. Às vezes a gente vê cada coisa aí no trânsito que por causa de uma bobagem. Bom, mas enfim, isso é outro assunto. É verdade. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos receber, nos atender. Direto aqui da São Marino Veículos, revenda Fiat, uma das mais conceituadas do país, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo e, na volta, veja a entrevista de Alexandre Appel com o presidente do Conselho Regional de Farmácias do Rio Grande do Sul, que comemora a aprovação do projeto de lei 4.385 de 94 e orienta sobre o correto descarte de medicamentos vencidos. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas.
empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança. Onde tem este selo, tem educação. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Senso estético, porque beleza e bem-estar são fundamentais. E falando em Gimo, você deve ter visto o vídeo no intervalo. A Gimo acaba de lançar a Gimo Lave Sec, uma nova categoria de esponjas para uso doméstico. Possui a tecnologia com 3 camadas que deixará o seu dia a dia muito mais prático. É ideal para lavar a sua louça e enxugar a sua pia. Disponível em 2 versões, não risca e uso geral. Alexandre Appel esteve com o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, o farmacêutico Roberto Cancherini, que comemorou a aprovação do projeto de lei 4.385 de 1994. O substitutivo de forma diversa transforma farmácias e drogarias em estabelecimentos de saúde. Na entrevista, Cancherini também orientou sobre o correto descarte de medicamentos vencidos. Estamos no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, sendo recebidos pelo presidente farmacêutico Roberto Cancherini. Em primeiro lugar, presidente, eu quero lhe cumprimentar, porque nesta quarta-feira, dia 2 de julho, foi aprovado na Câmara Federal o projeto de lei 4385 de 1994. Veja o telespectador que ele é antigo, que transforma a farmácia no estabelecimento de saúde. Explique para o nosso telespectador quais são os próximos passos e a importância desse projeto na proteção da população, dos nossos cidadãos. Obrigado, então, Apple, pela mais uma oportunidade. Esse projeto ele tem 20 anos, completou agora no início desse ano, de tramitação. Um projeto que ele é originário do Senado. Transforma a farmácia em estabelecimento de saúde, fazendo um elo com a rede pública de saúde. Né? O farmácia hoje o modelo de negócio ela é estritamente mercadológico, né? Capitalista. O que a gente quer é que a farmácia tenha um profissional de saúde, um farmacêutico, faça a orientação correta para a população, participe aí de projetos e campanhas públicas de vacinação, campanha de orientação de descarte de medicamentos, né? E não tenha só essa lógica comercial. Então, esse projeto ele reorganiza o setor, né? E reorganiza a assistência farmacêutica em drogarias e também em municípios nos antigos dispensários, que agora passam a se chamar farmácias. Na prática, vamos imaginar, ele agora volta para o Senado. Se aprovado no Senado, ele tem origem no Senado, esse projeto, vai para a sanção da Presidente da República. O que vai mudar? O que muda da farmácia como nós a conhecemos hoje para essa farmácia nova, sob a égide dessa lei, transformada em instituição de saúde? Basicamente, as farmácias hoje no país elas têm muita distinção conforme o estado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem um modelo mais correto do ponto de vista sanitário. As farmácias aqui elas já não vendem chinelo de dedo, sorvete, refrigerante, né? Verdade, isso no Rio de Janeiro, Norte e Nordeste, até em São Paulo a gente vê muito sorvete, refrigerante, a gente vê outras coisas oferecidas na farmácia. Exato, e aí tu perde o conceito de um estabelecimento de saúde, no momento que tu tem até medicamento numa farmácia, né? Tu acaba vendendo tanta coisa que o medicamento acaba sendo deixado de lado, né? Então, o nosso foco principal é reorganizar esse setor, né? Ter uma farmácia como um estabelecimento de saúde, vendendo medicamentos, orientando a população, dando informações, né? O paciente hoje que toma 4, 5 medicamentos, né? A gente tem o problema das caixas de medicamentos genéricos, são todas muito parecidas. Muito parecidas, concordo. É terrível, terrível. E aí a pessoa está lá no meio de carvão, né? Ração para cachorro, leite, como é que tu vai ter uma orientação correta, né, de um profissional adequado na hora de tomar um medicamento? A gente sabe que os problemas relacionados a medicamentos são muito grandes, as pessoas não aderem ao tratamento corretamente. Isso é um fato. É um fato, não. Tu tem uma prescrição médica com 8 medicamentos, às vezes.
o paciente às vezes não tem nem dinheiro para comprar todos os medicamentos. Não. Ele acaba optando pelos mais baratos, deixa o mais caro para lá. Inclusive foi muito debatido essa semana a questão dos impostos sobre medicamentos. Pois é uma coisa impressionante. O Brasil é um dos que mais taxa medicamento, é verdade? A taxa média do país é 33%. Isso é elevadíssimo. Elevadíssima. E para te ter uma ideia, há pouco a gente falava de medicamentos veterinários, o imposto sobre medicamentos veterinários no país gira em torno de 14%. E medicamento de uso humano em 33,7%. Olha, é mais fácil chegar numa drogaria latindo e pedir um medicamento para ganhar um desconto maior. Verdade. Por outro lado, o ser humano tem SUS. E quem tem cachorro ou gato não tem SUS para animal. Não tem Qualquer coisa com animal é pago. É verdade. Agora, a gente está tentando, essa bandeira ela tem 20 anos, e a gente quer avançar agora nas questões de qualificar o atendimento na drogaria. Não. Hoje o setor privado ele é totalmente restrito, ele é muito fiscalizado, e aí tu vai numa unidade de saúde pública, não tem controle, os medicamentos são armazenados incorretamente. São jogados no lixo vencido. Exato, jogados no lixo vencido. É inacreditável isso. Inaceitável. Então, vocês têm fiscalizado pelo interior, presidente? A gente fiscaliza todo o estado, inclusive neste momento a gente está discutindo com o secretário de saúde de Porto Alegre uma proposta de readequação, de modernização do projeto de assistência farmacêutica. As unidades de dispensação, como que vai ser o acompanhamento dos pacientes. A gente está aqui hoje discutindo isso no Conselho. Há uma possibilidade de uma cogestão do Conselho junto, pelo menos uma consultoria permanente ou uma assessoria permanente à Secretaria da Saúde com essa visão de uma gestão eficaz? Isso, o papel do Conselho é juntar informações, buscar informações dos próprios farmacêuticos que trabalham hoje na assistência farmacêutica de Porto Alegre, formatar um projeto como uma orientação para a prefeitura, né? Uma sugestão de melhoria. Quem vai executar é o gestor, evidentemente. Né? Mas como tu falou, uma consultoria que a gente vai dar para Porto Alegre. A gente quer que Porto Alegre seja um modelo, porque é a capital do estado, e sendo um modelo de assistência farmacêutica, a gente vai conseguir levar esse modelo para outros municípios aqui do estado e até do país. Né? Na sua visão, que outros estados estão, ou que outras capitais estão na frente de Porto Alegre nesse sentido de uma gestão eficaz na área farmacêutica? O modelo que a gente discute é um modelo de Curitiba, é um modelo muito avançado, é um dos melhores do país hoje. Tá? É um projeto de acompanhamento do paciente através dos núcleos, dos NASF, né? Núcleos de Atenção de Saúde da Família, onde os pacientes com 2 patologias ou que tomam mais de 5 medicamentos são acompanhados por um farmacêutico, principalmente no que tange interações entre medicamentos. Às vezes os cuidadores que administram esse medicamento não administram no horário certo, na dose certa. Então, se tu passa a ter um acompanhamento, tu tem muitos benefícios, não só para o paciente, mas para o gestor, né, que vai economizar com gastos de medicamentos, com internação hospitalar, com uma série de outros fatores. Vamos responder umas dúvidas dos telespectadores? Vamos, claro. O assunto é descarte de medicamentos. Nós publicamos no nosso portal do Consumidor RS uma matéria que a assessoria de imprensa da Panvel nos mandou, mostrando um equipamento onde a pessoa coloca dentro de algumas lojas da Panvel medicamentos vencidos ou que ela não usa mais. Vocês do Conselho têm levantado essa bandeira do descarte correto de medicamentos. Em função disso, creio eu, ou até de outras matérias em jornais, etc., algumas pessoas fizeram contato conosco, a nossa página na internet, é impressionante, nós temos 38 mil acessos em média dia. Então, muita gente nos manda e-mails, nosso pessoal da assessoria jurídica responde, eu respondo alguns de noite, enfim. Mas 2 me chamaram a atenção envolvendo descarte de medicamentos. Uma senhora que perdeu o seu marido. O marido veio a falecer, uma pessoa mais idosa, e ficou com um estoque de medicamentos muito grande em casa que o falecido marido usava. Dentre eles, medicamento para pressão arterial, medicamento para taxas elevadas de glicose, até um aparelho de insulina na barriga, etc., antidepressivos. E ela nos perguntou, jogo no lixo, levo numa instituição asilar de terceira idade, tipo SPAM, posso vender, porque é uma quantidade grande, ele fazia estoque, esse senhor, ele comprava, fazia um estoque regulador, pesquisava preço, uma pessoa metódica. Qual é a orientação? Eu vou dizer o nome dessa senhora, não vou dizer o sobrenome, ela se chama Maria Auxiliadora, e ela mora no bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre. Qual é a orientação para ela, presidente? Bom,
primeiro de tudo, vamos começar primeiro no estoque de medicamentos na casa. É um risco, assim, ter um estoque de medicamentos. A gente sabe que a população tem a chamada farmácia caseira, né? Todo mundo tem aquela caixinha de medicamentos para uma emergência. Agora, ela traz uma série de riscos, assim, desde o local que tu armazena essa caixinha, seja, as pessoas normalmente deixam no banheiro ou numa cozinha, que são locais completamente inadequados por causa da umidade, né? A questão também tem, às vezes tu não tem filhos em casa, mas tu recebe um casal de amigos com filhos pequenos e invariavelmente eles vão ter acesso a essa caixinha de medicamentos. Hoje, uma das maiores causas de intoxicação no Rio Grande do Sul é pelo uso inadequado de medicamentos, pela ingestão inadequada. Então tem que ter todos esses cuidados prévios, né? Mas, entrando no caso em si, o tratamento que é prescrito por um médico, ele é único. O que o médico prescreveu para um paciente A, ele pode ser totalmente diferente do paciente B, independente se a patologia é a mesma, né? Então, a gente orienta sempre para fazer o descarte correto, não doar esse medicamento para um familiar, um amigo, né? Não guardar para um uso posterior, mas o descarte correto numa farmácia ou drogaria que faça essa coleta de medicamentos e encaminhe para o local adequado. Descartar no lixo, comum, é um perigo aqui no estado. A gente sabe que tem muitas famílias que vivem próximos a lixão, né? Acabam tomando esses medicamentos. O medicamento que vai pelo vaso sanitário, que é uma coisa comum descartar no vaso sanitário, acaba indo para rios, córregos, pode contaminar lençol freático, tem uma série de outras implicações. Então, doar também hoje tem ONGs, né, que fazem coleta de medicamentos e redistribuição, mas a gente bate muito na armazenagem desses medicamentos, em que estado eles estão sendo doados, porque às vezes é um medicamento que já está deteriorado, vencido, e está sendo doado para um outro paciente, então acaba prejudicando a saúde dessa outra pessoa, né? Então, vai no nosso site, tem a lista de farmácias que faz a... Para prestar atenção, telespectador, principalmente Dona Maria, está na tela o site do Conselho agora, ali tem os locais. Exato, tem as farmácias que mandam para nós o seu endereço, em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde que fazem coleta adequada de medicamentos, né? Essa farmácia pode fazer coleta se ela tem um convênio com uma empresa que faz a coleta no estabelecimento e leva para o local adequado. Outra pergunta, é um xará seu, é um engenheiro chamado Roberto. Ele foi paciente de um implante dentário. Ele teve a extração do dente, o implante dentário. Ele tomou antes da extração, e que foi simultânea ao implante, amoxicilina 500 com clavulanato. Clavulanato. Bom, isso aí. Ele tomou antes e tomou depois. Ele comprou uma quantidade boa, sobrou. Ele diz que sofre tem quadros de sinusite. Ele quer saber se ele pode guardar esse antibiótico e usar, se ele tiver um quadro de sinusite, né, se ele pode guardar isso para usar daqui mais um tempo, se precisar. O ideal é ele conversar com o médico dele, né? O médico que trata da sinusite dele, não necessariamente o mesmo antibiótico que ele utilizou para uma prevenção de um... Mas ele leu na bula que esse antibiótico também serve para problemas de sinusite, ele disse. Serve, mas a dose é diferente, né? O medicamento, se ele não for acondicionado corretamente, ele não pode ser utilizado posteriormente. Então, o melhor mesmo, o ideal mesmo é que a indústria farmacêutica do país seguisse a resolução 80, a RDC 80 da Anvisa, que permite o fracionamento de medicamentos. Fracionamento, aí esse é o ovo de Colombo, eu só compro o que eu preciso. Exatamente. Em vários outros países, eu já trabalhei em farmácia no Canadá, No Canadá? No Canadá, exatamente, no intercâmbio, onde o médico prescreve, são 8 comprimidos, a farmácia dispensa 8 comprimidos, né? Não tem sobra de medicamentos, não tem problema de descarte inadequado em vaso sanitário, a pessoa economiza, porque ela compra só os medicamentos que vai utilizar no tratamento, né? E aí evita essas outras questões, tipo, o que está escrito na bula não necessariamente vai ser, não necessariamente é o melhor tratamento para aquele paciente. Então, o ideal mesmo é buscar uma orientação do profissional adequado, que nesse caso é o médico. Claro, eu não tenho dúvida. Está aí, Roberto. Engenheiro Roberto, está respondido pelo presidente Roberto Canquerini. Para a gente concluir,
Existe uma lei em Porto Alegre sobre descarte que está em fase de regulamentação. Vocês têm participado, não é, presidente? Isso, a gente participa. Tem vários municípios que têm leis, mas tem uma discussão nacional que é o compromisso, é a responsabilidade de toda a cadeia de medicamentos nesse recolhimento, né? A gente chama de logística reversa. Então, a indústria produz medicamento, ele vai para uma distribuidora, é distribuído para as farmácias, drogarias, chega na população. Como é que se daria esse retorno, né? Tem que voltar, todos são responsáveis, né? Até a indústria, para fazer a incineração desse medicamento. Então, as leis que estão sendo criadas, elas ainda não estão regulamentadas. O Conselho tem participado disso, aqui em Porto Alegre principalmente, mas em várias cidades e municípios onde a gente é convidado pelas câmaras de vereadores. Então, neste momento, tem um grupo de trabalho aqui no Estado, né, onde o Conselho faz parte, os sindicatos farmacêuticos, né, todos os envolvidos no processo, discutindo e tentando regulamentar esse processo. Eu não tenho dúvida. Ciclo reverso para medicamento tem que ser analisado com muito cuidado. Fica a dica também com pilhas, supermercados. Eu vou no Zafra, tem lá, aquilo que joga as pilhas lá, a bateria de celular, sempre preservar a natureza. Medicamento, lâmpada, é uma coisa terrível. Ou nós vamos cuidar do nosso planeta, ou nós não vamos ter planeta para as próximas gerações. Não é isso, presidente? É verdade, é um perigo, isso é um perigo, assim, tanto para... O importante, assim, ó, é esse movimento que está acontecendo nas escolas, né? Acho que a grande mudança é na cultura da população, né? Principalmente das crianças, porque a gente brinca, a pessoa que está mais velha é difícil de mudar. É verdade. A cultura. Papagaio velho não aprende a falar mais. Mas se a gente trabalhar nas escolas, com as crianças, sobre os perigos de tomar um medicamento que acha em casa, né, sobre o descarte correto de medicamentos, são eles que vão fazer a verdadeira mudança aí no nosso país. Não tenho dúvida. Meus cumprimentos pelo seu trabalho, pelo trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, pela eficiência de vocês na fiscalização da atividade. Meus cumprimentos, presidente. Obrigado, eu que agradeço, mais uma vez aí estar podendo participar do Consumidor RS. Tudo bem, direto aqui do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. A NET, maior operadora de TV por assinatura do Brasil, ofereceu um almoço para convidados na Budweiser Maison, para assistir pela primeira vez a transmissão 4K em Porto Alegre. Acompanhe a matéria. O Consumidor RS está hoje aqui na Budweiser Maison para acompanhar a primeira transmissão 4K do Brasil. E ao meu lado eu tenho Eduardo Dalanho, diretor regional da NET Sul, que vai falar um pouquinho mais sobre as novidades dessa nova tecnologia e as suas vantagens. A gente está, como sempre, né, a NET inovando. Nós somos uma empresa que constantemente busca inovação. E nós estamos participando, então, do lançamento, né, do 4K no Brasil. Foi feita uma transmissão já no sábado passado, na semana passada, com um jogo entre Colômbia e Uruguai. Hoje nós temos mais um jogo que vai ser França e Alemanha, que vai ser transmitido diretamente do Maracanã, com a tecnologia 4K. Uma tecnologia totalmente inovadora, uma qualidade enorme na transmissão. E por ser inovação, é uma coisa assim, ó, vai estar disponível para o mercado brasileiro, provavelmente nos próximos meses. É um lançamento em fase experimental. A gente vê o 4K, o que é o 4K, né? Se nós olharmos o Full HD, a qualidade de imagem que nós conseguimos transmitir para os televisores, multiplica por 4 vezes isso. Então, por exemplo, numa transmissão normal, em Full HD, onde eu tenho uma qualidade enorme de imagem, 2.000 pilches, como é a tecnologia, aquilo que se fala, tá? Passa a ser de 8.000 pilches. Então, uma transmissão totalmente limpa. Olhando a televisão, parece que você está jogando videogame, tá? Porque realmente é uma diferença total. A tecnologia 4K, ela está em fase experimental ainda no Brasil. A NET é pioneira junto com a Globo trazendo isso. O Sport TV está fazendo essas transmissões. E quem quiser começar a curtir o 4K, ele vai ter que ter um televisor 4K, que agora, na realidade, são lançamentos 4K, e um decoder da NET. E hoje é praticamente a NET que está disponibilizando esse tipo de serviço. Por quê? Porque a nossa tecnologia, ela favorece. Eu tenho toda a minha estrutura de fibra ótica e eu tenho uma transmissão totalmente limpa. Então, o 4K, eu diria que mais uma vez, é o futuro da transmissão, é o futuro da imagem, o futuro da qualidade. Uma qualidade extremamente, a visibilidade que dá, você vai nos mínimos detalhes. A gente viu algumas vezes, né, quando falou em HD,
que, pô, agora o HD, os atores vão ter que simplesmente refazer maquiagem, porque chega muito próximo. Com 4K não vai ter jeito mais. A gente vai ver todo detalhe. Se a pálpebra estiver um pouquinho vermelha, vai aparecer. Então, é uma inovação, é uma nova tecnologia que está aparecendo, que vai começar a se expandir pelo Brasil. Nós fizemos lançamento, estamos fazendo lançamento em todas as cidades. O 4K pela NET estará disponível em todas as cidades onde a NET atua. Então é uma revolução, uma inovação, mais uma vez trazida pela NET, na área do entretenimento e com o Sport TV, fazendo esse lançamento aqui e em outras cidades do Brasil. E a Copa do Mundo está aí, todo mundo fazendo as suas apostas. Se o senhor tivesse que escolher a final dos seus sonhos para assistir em 4K, qual seria? Olha, eu teria duas coisas. Uma seria Brasil e Argentina, mas aí já o placar já teria que ser bastante dilatado para o Brasil. Mas eu preferia que a Argentina parasse agora na Bélgica e a gente fizesse uma bela final Brasil e Bélgica. Então tá, muito obrigado, vamos ficar na torcida. Muito obrigado a todos e aproveitem aí que vem mais inovação pela NET. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Lá sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no Link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor.